Olá, eu sou o pastor Adejala Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto básico é Deuteronômio 6, 4 a 9 e Lucas 11, 1 a 4. A lei é uma porção que está contida no Antigo Testamento e os evangelhos no Novo Testamento. Todos os dois são de inspiração divina, pois pertencem às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Qual é a função, qual o propósito de cada um e de que forma eles apresentam a pessoa de Jesus? É o que nós vamos ver então na lição de hoje. Bem, primeiramente nós vamos observar na primeira parte do comentário o Pentateuco, a lei de Deus. A primeira porção do Antigo Testamento nós chamamos de Pentateuco, que significa 5 volumes, corresponde aos livros de Gênesis a Deuteronômio. É um texto que os judeus chamavam de Torá, de lei. A palavra Torá ou lei quer dizer instrução, ensino, direção. A ideia da palavra Torá é apontar um caminho, apontar um sentido, apontar uma direção. Bem, a lei ela era um elemento importante dentro do contexto da vida do povo judeu. A lei pode ser vista sob 3 aspectos: o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto civil. O aspecto moral da lei possui validade permanente. O aspecto cerimonial da lei tratava das liturgias relacionadas à prática do culto do Israel antigo. E a lei civil dizia sobre as responsabilidades dos israelitas como cidadãos. A lei, portanto, ela regulava todos os aspectos da vida do povo judeu. Vamos então ter uma visão em relação geral acerca da lei. Primeiramente, há uma relação entre a lei e a aliança. A lei, ela faz parte da aliança que Deus fez com a nação de Israel. Né? Por isso, então, Deus entregou a lei. Deus entrou numa relação de aliança com a nação de Israel e, por isso, então, Deus entregou a lei àquela nação. Bem, em relação ainda à lei, nós podemos observar, nós vamos considerar alguns aspectos, então, em relação à lei, para nós termos, então, uma visão geral em relação à lei. A lei foi dada por Deus, a lei foi concedida por Deus em função do concerto da aliança que Deus fez com o seu povo. Ali na lei estavam, então, as condições do concerto a que o povo deveria obedecer a Deus, ou prestar lealdade ao Senhor. Eles pertenciam a Deus e eles tinham que ter lealdade ao Senhor. Essas condições estavam contidas, então, ali na lei. Isso está em Êxodo 24, 1 a 8. A obediência da lei deveria se fundamentar na misericórdia redentora de Deus e na sua libertação do povo. Deus, então, era um Deus misericordioso. Deus tinha liberto o povo, então, do Egito, e o povo, então, deveria obedecer à lei. Esse era o fundamento. Deus é um Deus misericordioso e redentor, e Deus libertou o seu povo. Então, esse era o fundamento pelos quais o povo deveria, então, fundamentar-se para obedecer à lei. A lei revelava toda a vontade de Deus, a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Como é que Deus queria que o povo procedesse? Isso estava contido na lei. A lei também continha os sacrifícios de sangue para a expiação dos pecados. A lei ela não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada para aqueles que já tinham um relacionamento com Deus. Esse foi a destinação, então, da lei. Deus, então, ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele e também em relação ao seu próximo. A base de confiança, ou a total confiança em Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, formava, então, fundamento para guardar os mandamentos de Deus. Israel fracassou nesse ponto. Nós observamos várias vezes durante a história, durante a narrativa também dos profetas, que eles desobedeciam à lei. Constantemente o povo, então, fracassava, não fazia da fé, do amor
para com Deus, não amava a Deus de todo o coração, não atendiam, né, ao propósito de andar nos caminhos de Deus, e o motivo então do povo ser muitas vezes repreendido pelos profetas. A lei ressaltava a verdade que a obediência a Deus, partindo de um coração de amor, levaria uma vida de bênçãos. A lei prescrevia isso, nós vimos várias vezes no livro de Deuteronômio. Se eles obedecessem a Deus, seguissem a lei, teriam então uma vida de bênçãos da parte de Deus. Deus era um Deus de amor, de bondade, de justiça. Deus repudiava o mal e a lei dizia e apresentava exatamente isto. Os homens foram criados à imagem de Deus e deveriam guardar essa lei moral. A salvação no Antigo Testamento, ela jamais teve por base a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. Nós observamos no Antigo Testamento a relação entre Deus e Israel, estava o sistema de sacrifício. Mediante o sistema de sacrifícios, o povo obtinha então o perdão, quando eles buscavam a misericórdia de Deus. Isso de forma sincera, logicamente, com arrependimento e com fé, e Deus então tinha provido a expiação através do sangue, né? Isso nós observamos então no Antigo Testamento. A lei e o conserto do Antigo Testamento não eram perfeitos nem permanentes. Ela funcionou como uma espécie de tutor temporário para conduzir as pessoas então a Cristo. Bem, então a questão da lei. A lei então desempenhou um papel muito importante dentro do contexto de Israel do Antigo Testamento. A lei também tinha a função de servir de testemunho para os outros povos, as outras nações. As outras nações, então, deviam ver a nação de Israel, né, como uma nação que testemunhava acerca de Deus, né? Nós observamos, então, a lei era um testemunho a outros povos. Os judeus deveriam ter uma vida prática, deveriam cumprir, então, o que a lei prescrevia. Nós vemos, inclusive, aspectos admiráveis na lei, como, por exemplo, fontes de sabedoria, de entendimento, proximidade de Deus. Através da lei podia se aproximar de Deus. A questão da justiça da lei também era um aspecto incomparável na lei. Então a lei testemunhava para outros povos. A lei então fazia com que a nação de Israel fosse uma nação diferente dos outros povos e das outras nações, né? A lei ela era usada de três formas. Primeiro tinha o uso político da lei, né? A lei também tinha o uso também teológico, o uso teológico da lei, a lei no sentido político, no sentido teológico, mais precisamente dois objetivos, né? O propósito político da lei era manter o bom testemunho dos filhos de Deus. As pessoas, logicamente, tinham medo da condenação e o efeito também sobre vários povos, né? A influência que as leis bíblicas elas tiveram na vida de outros povos. Esse era o aspecto político da lei. Mas tinha um aspecto teológico. Dentro do aspecto teológico apresentava então a necessidade de um Salvador, conduzia também à graça, né? A lei também ela teve um uso didático, porque de uma certa forma revelava então a vontade de Deus e ensinava também acerca do pecado. Então, na realidade, podemos realmente dizer três usos da lei, né? Bem, a lei, um aspecto da lei era o aspecto cerimonial. A lei cerimonial ela atendia às questões relacionadas às leis sanitárias, como em Número 19, por exemplo. Também falava sobre o lugar de adoração, sobre os sacrifícios. E isso era a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela então ensinava alguns valores, alguns princípios então relacionados à adoração, aos sacrifícios e às leis sanitárias entre o povo. A lei civil governava Israel como cidadãos, né? Punia a violência, punia os crimes contra a propriedade, ela previa os direitos então dos escravos. Nós podemos aprender também com essa lei civil. E as leis morais, a lei moral,
O homem tem uma consciência moral e a lei, então, ela estava relacionada a esse aspecto da vida humana. Bem, a lei e a fé cristã. A Bíblia nos afirma que a lei ela era transitória, né? Ela foi dada para revelar o pecado. Se a lei não tinha a função de salvar, as pessoas perguntam qual era a função da lei. A lei nos serviu para conduzir a Cristo. A função da lei era revelar que o homem é pecador. A lei serviu como espelho, mostrou quão o homem é pecador e não consegue atender àquilo que foi reivindicado por Deus, né? Os padrões que Deus estabeleceu, que são elevadíssimos. Então a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. A lei encerrou todos debaixo do pecado, toda a humanidade debaixo do pecado, de forma que nenhuma pessoa pode ser salva pelas obras da lei. É aí que Cristo entrou em cena e nos resgatou da maldição da lei, conforme está em Gálatas 3,13. Então, a relação da lei com a fé cristã. A segunda parte do comentário trata sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo. O que significa o termo evangelho? O termo evangelho vem da língua grega euangélio, que quer dizer boas novas. Refere-se, nesse caso, no aspecto teológico, à manifestação ou à mensagem do reino de Deus para a salvação de todos através da pessoa de Cristo. Os evangelhos, isso é os evangelhos como mensagem, né? Os evangelhos como livros refere-se àqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento. A mensagem do evangelho era a mensagem do reino de Deus, em sua essência. Em sua essência, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação, apresentando Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e aquele que era o Redentor, né? O Salvador, então, da humanidade, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. A mensagem, então, de salvação, a mensagem do Evangelho é que Jesus veio para salvar todos os povos. Uma mensagem transformadora. A mensagem também, tanto nós temos aí no comentário, né? A mensagem transformadora, tanto da lei quanto do Evangelho, nós observamos que na lei, o Decálogo, os 10 mandamentos, apresentava orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Isso é aplicado também nos Evangelhos. Nós observamos isso em Marcos 10:19. Mas a mera observância daquilo não poderia salvar as pessoas. Somente a graça de Deus é que de fato pode restaurar a vida de uma pessoa. Da mesma forma também, na lei a dissolução do casamento era permitido por qualquer motivo. Essa concessão banalizava então a união conjugal. No Evangelho, Cristo ensina que o propósito para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Isso foi enfatizado por Jesus em Mateus 19, com as exceções de infidelidade e deserção do lar pelo descrente. E mesmo nessas situações pode haver também situações de traição ou de abandono, pode haver o perdão e a reconciliação. A regeneração da sociedade. A estrutura dos 10 mandamentos também falava sobre Deus e a sociedade, envolve pensamento, palavras e obras, e os evangelhos também tratam dessas questões, né? Amar o próximo, amar a Deus, enfim. Então a gente vê a relação entre a lei e os evangelhos, princípios da lei que foram resgatados então no evangelho. Então quando a igreja prega o verdadeiro evangelho, ela resgatou então os princípios que são elementares da lei. Logicamente, obviamente, não aquilo que utiliza a lei como meio então de salvação, porque o meio de salvação agora é Cristo. Concluindo, qual a função então da lei? A lei revelava o pecado, apontava então para a salvação em Cristo. E Jesus veio exatamente para fazer isso entre nós, né? Jesus veio exatamente para nos salvar e para nos redimir. Bem, então essa é uma visão geral sobre a lei. Logicamente, o assunto sobre a lei ele é muito vasto, né? No nosso propósito aqui é ver de que forma a lei e os evangelhos apresentam então a pessoa de Jesus. Jesus estava presente ali,
na lei, através daqueles símbolos dos rituais, do sacrifício, a lei cerimonial. Jesus estava presente nos padrões de justiça que eram exigidos então pela lei, elevadíssimos. Somente Jesus pôde cumprir isso. A lei então revelou nossa natureza pecaminosa e de uma certa forma apontava diretamente para Cristo como o único que conseguiria cumprir as exigências da lei de forma total. Os evangelhos então manifestam as boas novas, a graça de Deus revelando através da pessoa de Jesus e nos salvando. Ou seja, todos os dois então apontavam para a pessoa de Jesus. Então esta é a nossa lição de hoje. É muito importante você, caro professor, enfatizar isso, porque esse é um momento raro, né, em que muitos alunos têm dúvidas acerca da lei, qual o propósito da lei. Então, trate bem essa questão, né? Pesquise sobre o assunto, porque muitas pessoas ouvem mensagens, às vezes de determinados grupos que ainda veem a lei de uma forma diferente, e é importante você enfatizar para esclarecer as dúvidas e dar uma visão realmente qual era a função da lei dentro da história da redenção. Que Deus, portanto, o abençoe, regue tudo com oração e até a nossa próxima lição.